Tem muitas coisas que falam para vocês sobre dores na coluna que não é verdade. Então hoje a gente vai falar aqui sobre quais são os principais mitos e verdades sobre dores na coluna. Vocês vão ver que tem muita coisa que irá surpreender vocês porque vocês acreditam, vocês juram que é de uma forma quando na realidade é de outra. Então se você tem interesse em ver esse conteúdo, fica aqui que a conversa da gente vai ser muito interessante. Antes de mais nada, não deixe de se inscrever no nosso canal para que você possa acompanhar conteúdos como este. Bom, vamos falar aqui sobre os 4 principais mitos e verdades que nós temos sobre dores na coluna. E o primeiro, que talvez seja um dos mais comuns aqui no meu consultório, no meu dia a dia, é o paciente idoso chegar e falar que está sentindo dor nas costas porque é a dor da velhice. Eles falam assim, doutor, é a dor da velhice, envelhecer é isso mesmo, tô sentindo dor pra mim tá dentro do esperado por conta da minha idade. E isso é um grande mito. O processo de envelhecimento não necessariamente repercute em sentir dores na coluna. É óbvio que ao envelhecer, naturalmente a sua coluna também irá envelhecer. Isso é um processo fisiológico, mas o mecanismo de envelhecimento da coluna não necessariamente irá repercutir em dor. Para que isso aconteça, a gente precisa ter um processo de degeneração na coluna, onde a gente vai ter uma repercussão significativa, fazendo com que a gente tenha compressão de nervo, fazendo com que a gente tenha um desgaste significativo. E isso não é o esperado. É lógico que isso é relativamente comum, mas não é o fisiológico. E o mais importante é a gente entender que o nosso corpo, ele procura o tempo todo buscar mecanismos de adaptação frente a uma mudança. Então, em teoria, o processo de envelhecimento da coluna, ele precisa ir gradativamente se adaptando para que o organismo não sinta dor e fique confortável frente a essas alterações. É tanto que é relativamente comum a gente fazer uma ressonância de um paciente idoso e a gente vê diversas alterações e o paciente está ótimo. Porém, em algumas situações, esses mecanismos de adaptação podem não acontecer adequadamente, seja por conta de um sedentarismo, de uma alimentação inadequada, de comorbidades. Esse processo de adaptação acaba não acontecendo e isso repercute em dor. Então, se você é idoso, sente dor, procure assistência porque não é normal ficar sentindo dor. Segundo mito, e esse daqui é extremamente comum e eu fico muito angustiado quando eu vejo as pessoas falando e fazendo isso, que é, se eu estou sentindo dor na coluna, eu tenho que ficar em repouso. Isso é um grande mito. O repouso para o paciente que está sentindo dor na coluna é um repouso que a gente chama de relativo, onde o paciente ele não deve ficar deitado numa cama ou no sofá o tempo todo sem fazer nenhum tipo de esforço físico. Isso é prejudicial e irá inclusive piorar a dor do paciente, porque na hora que ele fica em repouso absoluto, a musculatura ela tende a tensionar mais e aumentar o componente de dor desse paciente por conta dessa tensão muscular. Então o paciente que está sentindo dor na coluna, ele precisa sim fazer exercícios leves, precisa fazer fisioterapia e a depender da situação até exercícios moderados. Vai depender obviamente do perfil do paciente e o grau de intensidade de dor que ele está sentindo. Eu costumo falar uma frase que é o movimento cura, Então um paciente que está sentindo uma dor na região da coluna, seja cervical ou lombar, o movimento ele faz parte do tratamento. É óbvio que isso precisa ser muito bem individualizado, mas ficar em repouso absoluto é prejudicial. Terceiro mito, e esse infelizmente eu vejo às vezes alguns colegas médicos falando isso. Isso é péssimo. Que é, só cirurgia resolve a dor na coluna. Na realidade, uma minoria dos pacientes que sentem dores crônicas na coluna vão precisar de cirurgia. Na maioria das vezes, um bom ajuste do estilo de vida do paciente, associado a fisioterapia e o tratamento medicamentoso, e obviamente que precisa ser um bom tratamento medicamentoso, é o suficiente para a gente resolver as dores do paciente. É lógico que nesse processo, o mais difícil é a gente reconstruir hábitos de vida saudáveis para o paciente. Imagina aquele paciente que tem hábitos extremamente disfuncionais, não faz atividade física, se alimenta mal, se hidrata mal, dorme mal, tem uma saúde mental extremamente prejudicada e ele sente dor. E aí o paciente, às vezes, ele deposita toda a expectativa dele no tratamento medicamentoso, o tratamento medicamentoso não resolve, e aí ele fala, realmente só a cirurgia que vai resolver o meu problema. Mas na realidade eu tenho todo um organismo que está com hábitos disfuncionais e obviamente que é isso o fator que faz com que esse paciente não tenha sucesso no tratamento. Na hora que a gente ajusta isso tudo, e é claro, isso nem sempre é simples, mas na hora que a gente ajusta isso tudo, associado a um bom tratamento medicamentoso e uma boa fisioterapia, a gente consegue resolver boa parte dos casos sem precisar de cirurgia. Quarto e último mito, e esse é um grande
grande desafio que eu tenho no meu consultório, que é o seguinte: se aparecer uma alteração na ressonância do paciente, é isso aqui a causa da dor dele, né? Então o paciente às vezes ele faz uma ressonância da coluna cervical, da coluna dorsal ou lombar e vê lá aquela lista de problemas que foram descritas ali no laudo do paciente. Uma coisa que é importante a gente deixar claro é que muitas dessas alterações elas são fisiológicas. À medida que o paciente vai envelhecendo, essas alterações naturalmente elas vão surgindo. E o radiologista ele tem a obrigação de descrever aquilo no laudo. Mas não necessariamente aquelas alterações elas são a causa da dor do paciente. Para a gente fazer essa conexão do laudo com a dor do paciente, a gente tem que ouvir o paciente, entender as queixas dele, examinar esse paciente e ver se existe uma correlação. E não é incomum não existir correlação nenhuma do que a gente está vendo no laudo com a dor do paciente, porque às vezes essa dor do paciente ela é muscular, é miofacial, e a dor miofacial ela não aparece na ressonância habitualmente. Então a gente precisa ter muita clareza de que o laudo é um exame complementar. Quando eu falo complementar é porque ele vai complementar o nosso raciocínio e que a gente não deve ficar apegado ao laudo. E um bom profissional da área de saúde, um bom neurocirurgião, um bom especialista em dor, ele muitas vezes não dá nem tanta atenção para o laudo. Ele vai examinar o paciente, vai entender as queixas e vai olhar a imagem do paciente, porque ele sabe o que é que ele está buscando. Ele já examinou o paciente, ele entende qual é a provável alteração que ele vai identificar na ressonância e ele confirma isso na ressonância, né? Eu fico às vezes angustiado quando os pacientes chegam aqui no consultório e falam assim: doutor, eu tenho 7 hérnias de disco. Cara, normal, muitos pacientes vão ter, na realidade, na maioria das vezes não é hérnia de disco. Esse paciente tem 7 protrusões discais. Hérnia de disco, você ter 7 hérnias de disco é uma coisa extremamente rara e muito improvável. Mas tá tudo bem, são 7 protrusões discais que você tem, não é isso a causa da sua dor, a gente precisa entender se alguma dessas protrusões que está causando dor, ou às vezes não é nem isso a causa da sua dor. Então é importante um bom profissional avaliando esse paciente e a gente não ficar apegado aos detalhezinhos que aparecem ali nos laudos da ressonância. Perfeito, então esses são os 4 principais mitos do meu dia a dia. Eu espero que eu tenha sido claro, eu espero que vocês tenham desconstruído aí algumas percepções inadequadas que vocês tinham sobre dores na coluna e que isso tenha sido extremamente esclarecedor para vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo.